Boa noite, irmãos queridos, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para iniciar o nosso estudo de quarta-feira. Agradecemos aos nossos irmãos que estarão com a gente ao vivo. Também aquele está de volta, né? Semana passada estava no departamento médico, vai representando aqui a língua de sinais para os nossos queridos irmãos. E hoje chegamos num capítulo bem emblemático do Apocalipse, que também traz muita curiosidade para as pessoas, né, a respeito dos elementos que ali são apresentados. E nós vimos semana passada a respeito da mulher, né, aquela grande visão que João teve com relação àquela mulher nos céus, com todo um aparato ali. Então nós vimos que ali representava a igreja, né, do Velho Testamento, juntamente com os descendentes da mulher, que seria a igreja do Novo Testamento. E que ela era perseguida pelo dragão, um grande dragão vermelho, na qual a sua cauda arrastou a terça parte dos anjos, simbolizando ali a sua queda, né, para a terra. E que ele perseguiu o filho varão daquela mulher a fim de devorá-lo, impedir que ele nascesse. E hoje nós vamos adentrar no capítulo 13, que é um capítulo bastante discutido, bastante ensinado, muita curiosidade, e nós vamos iniciar orando e abrindo no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 2 até o versículo 8. Nós vamos ter como pano de fundo o livro de Daniel, para esse capítulo 13 do Apocalipse. Assim como o 12 tem pano de fundo no Gênesis 3, o 13 tem pano de fundo no Daniel 7. Então vamos orar, queridos? Pai de amor, querido Deus, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor nesse momento para estudar a Tua Palavra, aprender um pouco mais, nos alimentarmos desse conhecimento maravilhoso de vida que nós absorvemos daqui da Tua Palavra. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos dado capacidade para estar desenvolvendo esses estudos. E as pessoas também, ó Pai, só possa estar abençoando todos que forem assistir a esse estudo, todos que estão acompanhando ao vivo e os que verão depois. Que essa palavra possa fazer morada no coração de cada um deles. Em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo. Amém. Então vamos ler Daniel, capítulo 7, versículo de 2 até 8. Diz assim: Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e arrancadas as asas. Foi levantado da terra, posto em pé, em 2 pés, como um homem. E lhe foi dada mente de homem. Continuei olhando, e eis que o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: Levanta-te, devora muita carne. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível,
espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que aparecem antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como de homem, e uma boca que falava com insolência. Então esse é um texto que tem tudo a ver com o que a gente vai estudar hoje no Apocalipse 13. Quer dizer, Daniel teve essa visão há 600 anos antes de Cristo. A contagem dos anos era decrescente, e ele estava lá na Babilônia ainda, quando ele teve essa visão. E agora nós vamos ler Apocalipse 13 até um certo ponto, para a gente comparar esses dois textos e saber do que se trata. O 13 do Apocalipse diz assim: vi emergir do mar, isso é João falando, né? Uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. A besta que vi era semelhante a um leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono, a grande autoridade. Então vi em uma de suas cabeças como que golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. E também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmia, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Então dá para a gente ver, irmãos, que tem uma alusão muito grande entre um texto e outro, né? Um texto é pano de fundo para o outro, né? Aqui João, ele viu subir do mar uma besta, um monstro terrível, para ser seu aliado. Lembra que no capítulo 12, fala assim no último versículo: pôs-se o dragão em pé na areia do mar. Mar, como lá em Daniel, na Bíblia, no Apocalipse principalmente, quer dizer conflitos, guerras, povos, línguas, nações. Então o dragão se colocou diante das nações para planejar o que ele iria fazer dali para frente. E ele, no capítulo 13, logo em seguida, ele vê emergir do mar esse monstro, né? E ele pegou esse monstro ali, assim, na criação dele, para ser aliado para perseguir os descendentes daquela mulher que fugiu da presença dele. Ou seja, a igreja do Velho Testamento cumpriu o seu papel. Dali para frente seria a igreja depois de Cristo, a igreja do Novo Testamento. E essa besta que ele viu, ela tinha 10 chifres.
10 chifres quer dizer, é o 10, é o número da... 10 é o número do mal. E chifre é poder. Então é um poder muito, muito maligno, né? Com muita astúcia, arquitetado por Satanás, né? E tinha 7 cabeças. Para quem achava que o dragão ali estava derrotado, surge esse monstro com grande semelhança dele próprio, né? Para fazer a vontade dele nesse mundo, né? E sobre os chifres, né, que quer dizer muito poder, tinha 10 diademas ou coroas, que significa impérios ou reinos, ou seja, um poder de governo político, militar, de guerra, poder de domínio, de império. Assim como Daniel também estava vendo lá atrás, nós vamos falar sobre esse assunto, vários impérios sucedendo um ao outro, cada um com um poder diferenciado. E sobre as 7 cabeças tinha nome de blasfêmias, injúrias, maledicências, calúnias, insolências contra Deus, né? Tudo era proferido desse sistema, desse monstro que ali erguia, né? E essa besta, ela também era parecida como um leopardo, com pés de urso, boca de leão, né? E ele lhe deu o seu poder, o seu trono e a sua autoridade, como a palavra nos diz, né? E o que vem a ser essa besta fera, que esse momento aqui, esse texto nos mostra, né? Esse texto do Apocalipse 13, né, como eu disse, nos leva lá no Daniel 7, para a gente ter a chave de interpretação do que vem a ser esse monstro, né? Assim como eu disse que no 12 a gente tem que ir lá no Gênesis 3, no 13 a gente vai ir em Daniel 7 para ter um pano de fundo. Lá, Daniel viu 4 animais distintos subindo do mar, né? João vê aqui só um, mas com as características dos 4, né? Mais uma vez, o que está acontecendo aqui é a intensificação dos acontecimentos do Velho Testamento, né, que nós já vimos anteriormente aqui, sendo intensificado aqui aquilo que já foi visto lá atrás. Lá atrás, como um império local, como algo histórico, aqui como algo espiritual, com mais intensidade, com mais grandeza, porque nós estamos aqui falando de últimos tempos, estamos falando da era depois de Cristo, então já se torna algo com muito mais intensidade. E Satanás, ele veio como um dragão dessa vez, ele estava como agindo de uma forma mais ampla, né? Então ele levanta esses poderes. E se a gente fizer um comparativo de Daniel 7 com Apocalipse 13, a gente vai ver que lá no Daniel, animais sobem do mar. Aqui em João também, o animal sobe do mar. Em Daniel, ele era como um leão. Aqui também ele tinha boca de leão. Era como um urso em Daniel. Aqui ele tinha pés de urso. Foi-lhe dado domínio. Aqui foi-lhe dada autoridade, quer dizer, domínio também. Um animal terrível. Aqui ele era também um animal vitorioso, terrível e destruidor. E com 10 chifres, ele também tinha 10 chifres, a besta que surge do mar. E ele falava insolências lá em Daniel. E aqui também ele profere insolências, blasfêmias. Então ele está se tratando aqui do mesmo animal, da mesma força, melhor dizendo, não do mesmo animal. João está vendo a intensificação do mal que é levantada por Satanás, o dragão, para agir no tempo que lhe resta.
né? Esse tempo que nós estamos vivendo. E esse poder nada mais é do que espiritual. É um poder das trevas, é um poder maligno que rege esse mundo, né? Mais para frente nós vamos ver que também levanta-se outro poder da terra, aqui do mar, né? E também mais adiante nós conheceremos a grande Babilônia, a mãe de todas as meretrizes, que também é usada com o poder de Satanás. E Daniel escreveu essa profecia aqui mais ou menos 600 anos antes de Cristo, né? E os 4 animais de Daniel se referia a 4 impérios que dominavam, né? E dominariam aquele mundo, né? O babilônico ali, que é o primeiro animal, o leão, era o que Daniel estava vivendo, era o contexto de Daniel, né? E a gente tem que lembrar aqui que o agito do mar, em que Daniel estava contemplando ali, um grande mar agitado, significava lutas, guerras, conflitos entre povos, né? Aflições, sofrimentos, né? Por isso que lá no Apocalipse, no final, fala que o mar já não existe, porque o símbolo do mar é esse, né? Lá o mar de vidro, quer dizer, acalmou, acabou. Ou o mar já não existe, quer dizer, não tem mais turbulência, não tem mais guerra, não tem mais conflito. Esse é um simbolismo, né? Então o mar aqui, Daniel estava vendo isso. Então, desse mar em conflito, de guerra, surge 4 animais. Esses 4 animais que ele vê, o primeiro que ele vê é um leão. Esse leão tinha 2 asas de águia, né? E era representado aqui pelo Império Babilônico, que era o império que ele estava vivendo. E esse leão é o símbolo da Babilônia. A Babilônia tem vários símbolos superlativos. O ouro era o símbolo da Babilônia, que era o mais precioso dos metais. Leão é o símbolo da Babilônia, é o rei dos animais. E a águia, o rei do ar, né? E quando as asas de águias aqui dele, as asas que estavam no leão, sem dúvida está dizendo que com muita rapidez Nabucodonosor conquistava, né, os seus reinos inimigos. Ele era muito rápido e astuto e era feroz como um leão. Porém, quando Daniel vê as asas dele serem arrancadas, quer dizer que ele foi sucedido por um outro reino. E o reinado de Nabucodonosor com a Babilônia foi de 606 a.C. até 538 a.C., porque era decrescente as datas. E depois disso ele vê o urso. O urso é qual animal? O urso era o Império Medo e Persa, que uniram forças para destruir os outros impérios e ganhar o poder. E esse urso, ele era um animal muito forte, fala assim, devora muita carne, ou seja, ele teve que destruir 3 reinos para ele tomar o poder. Por isso ele tinha 3 costelas do lado da boca. Ele veio destruindo o Egito, a Síria e a Babilônia e tomou o poder. Então Daniel vê os medos e os persas, que também fala aqui no próprio livro de Daniel que os medos eram mais fortes do que os persas, né? E o reinado dele foi de 538 a 331 a.C. Logo em seguida, Daniel vê o leopardo. O leopardo é um animal muito mais rápido do que o leão. E nesse leopardo ele tinha 4 asas, o leão tinha 2, e 4 cabeças. Quer dizer, ele representava a Grécia de Alexandre o Grande, era um império greco-macedônio. Teve uma união também. E a velocidade na qual Alexandre conquistava os seus reinos era impressionante. Ele chegou a conquistar 80% da terra, né? Por isso que tem 4 asas. A velocidade do leopardo era muito grande nas suas conquistas. E com isso ele tinha 4 cabeças também. O que significa isso?
Alexandre tinha 4 generais que o auxiliavam em suas conquistas, que eram os macedônios, da Trácia, do Egito e da Síria, que era o Cassandro, Lisímaco, o Ptolomeu e o Seleuco. Esses 4 generais tomaram o poder porque Alexandre morreu muito cedo. Morreu com 33 anos envenenado. Então ele reinou de 331 a.C. a 168. Eu estou colocando essa parte histórica para a gente entender que esses impérios que João vê numa besta só representam muito mais do que os que Daniel viu separadamente. O poder do fim é maior levantado por Satanás, a besta é mais feroz. Ela tem todos os animais em sua característica de conquista, de poder, né, de domínio sobre a terra, né, de uma forma espiritual, com uma abrangência muito maior. Então é isso que eu tô aqui relatando para que a gente possa entender da melhor forma, né? E o quarto animal é aquele que, quando Daniel descreve ele não fala que parece nenhum animal, ele só coloca que ele tinha dentes de ferro, unhas de bronze e que ele era um animal terrível, ele tinha 10 chifres, né? E era nada mais do que o Império Romano. E o Império Romano, ele foi realmente muito duro, um império que o bronze e o ferro representam muito bem a dureza desse império, né? Sem dúvida que esse animal aqui era o Império Romano, né? E ele dominou o mundo de 168 a.C. para 476 depois de Cristo, ou seja, eles ficaram mais de 600 anos no poder. Foi um dos impérios que mais durou na Terra em domínio, né? O Império Romano. E as características desse animal era terrível. Ele tinha 10 chifres, né? Que mais para frente a gente entende que historicamente esses 10 chifres simbolizam 10 tribos bárbaras que minaram a Europa e foram minando o Império Romano aos poucos até fragmentar ele em 10 reinos que surgiu a Europa. Cada um foi ser um país, né? E 3 desses impérios não aceitaram o novo estilo de governo romano que foi colocado depois da fragmentação e foram destruídos. Por isso que Daniel aqui está vendo um chifre pequeno surgir no meio dos 10 chifres desse animal. Então esse chifre vem empurrando 3 para que ele cresça. E quando o Império Romano foi fragmentado, ele perdeu o poder de bélico, o poder de guerra, o poder de império dominador. Mas ele criou um sistema político e religioso para continuar dominando. Porém, as 3 tribos bárbaras que não foram a favor, foram destruídas por esse sistema, para que esse sistema continuasse a reinar de uma forma diferente do que reinava antes, né? E na profecia nós temos vários elementos aqui que nos ajudam a identificar aquele pequeno chifre de Daniel, né? Aqui o primeiro, né, ele surge no quarto animal, quer dizer, no Império Romano. Está lá no capítulo 7, versículo 8 até 24. O crescimento dele foi depois do colapso e da divisão do império em 10 partes. Quer dizer, os 10 chifres. Ele era pequeno no início, mas depois se tornou maior do que os outros. E diante dele deveriam cair 3 reinos para que ele ganhasse espaço para crescer. Por isso que ele empurra 2 chifres para ele ter espaço para crescer. E depois 3 reinos se rebelaram, foram destruídos por eles para que ele pudesse manter o poder. Então essa é uma colocação histórica aqui para que a gente possa entender
que a profecia de Daniel, ele não entendeu muito o que significava aquela profecia e foi explicado para ele depois, né, pelo anjo, e ele ficou um pouco confuso, porque ele estava vendo coisas que seriam para o tempo do fim, porém coisas históricas também, na qual ele estava vivendo ali, né? E das ruínas do Império Romano surgiu um poder apóstata, né? Um poder pagão, né? Que foi uma influência política e religiosa entre os reinos que foram divididos, né? A palavra de Deus, ela nos revela que esse poder seria diferente em relação aos anteriores, por se tratar de um poder político-religioso onde a verdade de Deus seria lançada por terra e as filosofias humanas tomariam o lugar das escrituras sagradas. A gente vê isso, não vê? Um poder religioso que coloca filosofias no lugar das escrituras e muda a lei de Deus, né? Paulo ficou muito preocupado com isso, né? Nós podemos ver lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4, quando Paulo fala sobre isso. E a fragmentação fez com que surgisse a força religiosa do poder que assolou e perseguiu, né, muitos cristãos durante vários séculos e com grande influência mundial. E isso a gente vê até hoje, né? Os impérios acabaram, mas o poder político e religioso continua, né? E as heresias, os falsos ensinos, eles permanecem ali entranhados na sociedade mundial, né? E o homem quer se colocar no lugar de Deus, o homem perdoa pecados. Isso para mim é blasfêmia, irmãos, né? E a gente voltando aqui para o capítulo 13 de Apocalipse, o que então que é essa besta do Apocalipse? Aqui eu chamo de potencialização de todos os impérios em um só, criando um poder mundial fortíssimo, político, econômico, de guerra, de riqueza, de ostentações, de imposições teológicas, né? E isso aqui a gente vê que é o primeiro aliado do dragão, essa besta que surge do mar, ou seja, um sistema que envolveria o mundo inteiro e faria com que o homem caminhasse segundo a vontade de Satanás e segundo a vontade da carne, porque é o que esse poder iria oferecer, é o que esse mundo iria colocar, né? Não é nada monstruoso assim, literalmente, é monstruoso em sua astúcia de maldade. Esse é a besta que surge do mar, né? E nós vimos também que ele tem 7 cabeças, e essas cabeças, né, uma delas está aqui dizendo que ela é ferida de morte, e essa ferida foi curada. Nós podemos ter uma visão assim: quando Cristo morre, Satanás tem a cabeça esmagada, que é a serpente que fere o calcanhar do filho da mulher e é pisada a cabeça. E aqui esse poder é devolvido, é potencializado, porque Deus vai devolver plenos poderes a Satanás nessa ação final. E também nós podemos ter como o anticristo sendo um imitador de Cristo. Nós podemos pensar assim também, que ele poderia vir e, para ganhar moral no mundo, ele simular a própria morte, né? Na época de Nero, quando Nero morreu, aliás, quando o Apocalipse foi escrito, Nero já havia morrido. Nero morreu em média de 60, 68 anos, 60, né, primeiro ano. E o Apocalipse foi escrito em 96, o governador era Domiciano. Domiciano era chamado de Nero redivivus, ou seja, eles acharam que era a encarnação de Nero em Domiciano, de tão ruim e maldoso que ele era. Ele espelhava no que Nero foi e era ainda pior, né? E essa cabeça como que golpeada de morte, toda a terra vai se maravilhar com
com a cura dela e vai seguir, né, a besta. Ou seja, é algo que vai impressionar, vai tomar poder e vai ganhar moral, né? E a relação entre ele e a besta pode ser representada nos dias de João pelo Império Romano aqui. O anticristo, ele é um representante do sistema. Ele é o grande e é o principal cabeça desse sistema. Vários anticristos já passaram pela terra, figuras de anticristo, né? Lá em 1 João nós podemos ver capítulo 2, 18, capítulo 4, 3 e 2 Tessalonicenses 2, de 7 até 8. A gente vai falar sobre ele. E a expressão golpeada de morte é no grego aqui como a descrição de, quando fala de Cristo lá atrás, um cordeiro como tendo sido morto, né? Por isso nós podemos concluir que essa cabeça ferida é uma imitação de Cristo tanto em sua morte como em sua ressurreição. E aí está o sentido anticristo, né? Não significa apenas que ele é contra Cristo, significa que ele quer o lugar de Cristo, ele quer tomar o lugar de Cristo, né? Ele quer apossar-se do santuário. E foi isso que Paulo disse para nós: o homem da iniquidade ou o filho da perdição, ele tentaria fazer, seria isso, né? Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Muitos imaginam que o anticristo vai simular a própria morte. Muitas pessoas falam isso, pregam isso. E uma ressurreição igual a de Jesus. Mas, observando o estilo literário que a gente aprendeu no Apocalipse, isso nem seria necessário. Porque essa mensagem aqui transmitida, a gente sabe que uma das cabeças é o anticristo. Porque ele tentará ocupar o lugar de Cristo. Então ele é o anticristo, assim como o chifre pequeno de Daniel é o anticristo. Lá atrás Daniel já estava tendo a visão dele. Ele estava vindo ferozmente, soltando blasfêmias contra o Deus Altíssimo e insolências e ostentando-se ser igual a Cristo, né? E aqui fala também que essa besta tem um período de tempo para agir de 42 meses, mais uma vez esse tempo, né, no Apocalipse. Esse período ele é mencionado no Apocalipse como a meia semana que separa, ora ela é mais longa, 1260 dias, ora ela é mais curta, 3 dias e meio, ou 3 anos e meio, ou um tempo, tempos e metade de um tempo. Muita gente fica confusa com isso. É como se fosse uma semana longa de Deus. A metade dessa semana foi disponibilizada para a pregação do Evangelho, mas ela é longa. A segunda metade, ela vai ser dada à ação do anticristo e à ação de Satanás. Porém, ela é menor, porque Jesus mesmo diz: se Deus não abreviasse aquele tempo, nem os eleitos suportaria. Ou seja, a pregação do Evangelho, o cavalo branco circulando com o Evangelho, tem um período longo de ação. E a ação do mal, ela vai ser curta, rápida, um tempo que pertence só a Deus. Por isso que aqui ele é colocado como 42 meses, um tempo, tempos e metade de um tempo. Um tempo é um, tempos 2, 3. Metade de um tempo meio, 3 e meio. 3 e meio é metade de 7. Então é a metade dessa semana, ela é dada ao mal também, porém de uma forma curta, de uma forma abreviada. Deu para entender mais ou menos? Porque eu entendi dessa forma e já pesquisei muito sobre isso. Esse é o mesmo tempo
falando em várias formas. 1260 dias, 42 meses, 3 anos e meio, 3 dias e meio, a metade de uma semana, um tempo, tempos e metade de um tempo. É esse o tempo. Então esse tempo será dado também ao mal, porém abreviado, né? E um desses períodos ele aparece como o tempo da igreja e seu testemunho sobre a terra, né? É o tempo do cavaleiro branco, como eu disse, né? E o mesmo período se refere ao tempo em que Deus entregará a igreja nas mãos da besta que sobe do abismo. Ou seja, Satanás será solto, terá seu tempo também para agir na grande tribulação, que é o período chamado. E esses 42 meses se refere ao período final, quando o anticristo receberá autoridade para pelejar contra os santos e os vencer. Quando a gente lê isso, você fala, pô, seremos vencidos. É uma vitória parcial, é uma vitória aqui nesse mundo, mas a nossa vitória espiritual já está garantida em Cristo. O sofrer aqui, o morrer aqui, é viver eternamente em Cristo. Então, por um período de tempo, vai dar a impressão que o mal venceu. É onde as testemunhas ficarão com os cadáveres estirados. E o mundo vai fazer festa durante esse período, porque conseguiu livrar daqueles dois enjoados. A igreja de Deus não existe mais na terra. O cadáver dela está por 3 dias e meio, que é esse tempo curto, que não é literal, que Deus vai dar de ação para o mal. Então, eles ficam de pé e se erguem até os céus. Ou seja, Jesus volta e o arrebatamento acontece juntamente com a ressurreição dos mortos. Esse é o entendimento mais coerente e mais correto, né? E ao anticristo, aqueles que têm os nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, não irão adorá-lo e serão perseguidos por ele até a morte, né? E aos crentes é dado aqui uma só ordem: resistir e perseverar. No versículo 10, né, fala assim: se levar para cativeiro vai. Se matar a espada, é necessário que morra a espada. Ou seja, não resista. Não tente lutar, mostrar força bélica. Jesus não ensinou isso. Ele não veio pregar isso. Quando Pedro levantou a espada, ele falou: arreda, Satanás. Ele foi lá e colocou a orelha do soldado no lugar. Para que violência? Eu não vim pregar isso, não vim ensinar isso. Então, aos crentes fiéis é falado: persevera, fidelidade, segura firme, que vai valer a pena. Por isso que a palavra diz: aqueles que perseverarem até o fim, será salvo. Então é essa a perseverança dos santos, como diz no texto, né? E a palavra-chave aqui desse capítulo para mim é santidade. Porque se você não busca santidade diária, se você não alimenta do pão vivo que desceu do céu, cada dia uma porção para um renovo espiritual, você não vai conseguir ser santo aqui nessa terra de uma forma que agrade a Deus. Porque a santificação aqui, ela não será perfeita, porque estamos em um corpo corruptível. Mas nós podemos lutar diariamente para buscarmos essa santidade, essa comunhão com Deus, essa parte espiritual que nos alimenta, que nos faz forte, que nos faz fugir do pecado. Essa é a ideia, entendeu? Porque seremos santos apenas quando estivermos junto com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Não temos que rebelar em momento algum, né? Nem pegar na espada, nem querer resistir à prisão ou a qualquer tipo de coisa. Se levar para cativeiro vai.
É essa a ideia. E nós temos aqui um segundo aliado que ele levanta, que é a besta que surge da terra, né? Esse animal, aqui na palavra fala assim, que ele parece com um cordeiro e que ele possui 2 chifres, né? Ele também tem poder, chifre é poder. E ele parece com o cordeiro, quer dizer, ele parece Cristo. Aparentemente, você olhando, é Cristo. Mas quando ele abre a boca, é voz de dragão, né? Ou seja, o que é esse animal? A falsa religião, irmão. A falsa religiosidade é o aliado do dragão, é o profeta do imperador, é o sacerdote do império, é aquele que ajudou a crucificar Cristo pela religiosidade, que pregam a inverdade, né? São falsos profetas que pregam um evangelho doce, cheio de prosperidade, né? E aqui na palavra fala que ele exerce toda a autoridade da besta na presença dela. Ou seja, ele é o braço direito da besta. É uma religião falsa que apoia o sistema de Satanás, o sistema de governo mundano. E ele é coerente com esse sistema e ela tenta pregar um evangelho fácil, um evangelho doce, né? Como nós vimos lá atrás, o evangelho é doce sim, na boca, mas ele é amargo no estômago, porque atrás do evangelho vem a perseguição. Então esse falso profeta, ele seduz com a religião, para que adorem a besta, o sistema mundano, ou ao anticristo escatológico quando ele estiver no poder. Ele é cercado por um aparato religioso. Esse falso profeta também se prolifera por aí com falsas doutrinas, falso ensinamento, distorcem a Bíblia, pregam verdades alteradas ou em falta, né? Porque o falso profeta ele pode até pregar a Bíblia, mas ele altera. E a palavra não aceita alteração, ela é perfeita, ela é fechada, né? E ele coloca diante dos homens a ideia para idolatrar a besta, engrandecendo o seu feito, engrandecendo tudo sobre ele, né? Ele coloca que assim, o homem precisa adorar esse falso, essa figura que apareceu, né? E ele persegue e ele acaba, na época de João, até mata aquele que não adora a imagem, despoja os crentes, tira seus bens. Na época de João eles sofreram muito, foram mortos por causa do evangelho, foram tirados de suas famílias, perderam seus bens, suas propriedades, eram despojados de tudo que eles tinham, né? E essa besta, meus irmãos, são os falsos profetas, na qual os evangelistas nos alertam do Velho Testamento, do Novo Testamento, principalmente dos evangelhos, e também Jesus nos orienta. Eles pregam um evangelho que é atraente, né? Que nunca tem nada de ruim, nada de amargo, só prosperidade e festa, né? E eles promovem também sinais, como diz aqui no Apocalipse, milagres, né? Fazem curas, ensinamentos falsos, curas. Eles conduzem a maioria para a perdição. São como ovelhas conduzidas para o abismo, né? E nós estamos cheios disso hoje, isso é uma realidade diante de nós, né? E o grande problema é que eles se parecem com o cordeiro, né? E a imitação deles enganam a muitos, né? Só aqueles que têm um discernimento bíblico e espiritual conseguem ver que a voz desses falsos profetas, desse cordeiro falso, é voz de dragão, né? E eles farão com que muitos adorem a besta e andem conforme o sistema que ela promove, ou seja, dancem conforme a música que o mundo toca, ou seja, recebem a marca do mundo, a marca
do anticristo. Porque se você é marcado e selado pelo Espírito Santo, você é de Cristo. Se você não é marcado, você é do anticristo. Então, essa marca é espiritual. Se você escolhe o mundo para viver, você está marcado pela besta. Porque você está aceitando as ideologias dela, o sistema que ela oferece. Se você é cristão, você não está aceitando os sistemas de Cristo. Então você é selado e marcado pelo Espírito Santo na testa e na mão. Ou seja, intelecto, conhecimento que você adquire a respeito de Deus e passa a segui-lo. E automaticamente suas mãos trabalham a obra que ele deixou aqui para a gente dar sequência. E o mundo é a mesma coisa. Aceitando o que o mundo prega, você vai fazer as atitudes que o mundo quer que você faça. Então você já está selado pela marca da besta. Essa marca é espiritual. João e Paulo falam que o espírito do anticristo opera já desde o início. Agora só falta ele ser erguido por Satanás para vir trazer todo esse final escatológico da qual a gente sabe que ele vai trazer um dia. E então, irmãos, nós falamos dessas duas bestas, colocamos essas duas posições do livro de Daniel e aqui do Apocalipse 13, para que a gente possa entender o que são essas duas bestas. Primeiro, aliados do dragão, sistema levantados por ele, das nações, dos governos, dos impérios, porque é assim, tem um imperador que é um déspota, é um anticristo, como foi os Neros da vida, Domiciano, Hitler, Stalin, Napoleão Bonaparte e vários outros que a gente conhece na história e tem até hoje alguns aí. Entra um, entra outro, quem rege é Satanás. Satanás está por trás desse sistema maligno, arquitetado por ele, para enganar as nações, para desviar as pessoas do verdadeiro evangelho, do verdadeiro caminho, através de suas vontades e mazelas, porque o mundo atrai, o sistema é muito forte. E nós, sabendo disso, temos que orar mais, buscar mais entendimento bíblico, para que não venhamos a ser confundidos, por esse sistema de alguma forma. Nós vivemos no meio dele, mas não pertencemos a ele. E sabemos que ele é um monstro, como diz ao início aqui, querendo tragar a todos que seguem a Cristo ou que tentam seguir. Esse sistema é para desvirtuar ideologias, filosofias, coisas antibíblicas sendo pregadas, prosperidade sendo cada vez mais entranhadas na mente do povo, doutrinas infundadas, igrejas do reteté, igrejas do óleo ungido, igreja da cusparada ungida, igreja não sei o que. Isso é confusão, isso não é Bíblia. Nós temos que nos alimentar de Bíblia para sermos cristãos melhores e sermos encorajados a, quando formos confrontados, sermos levados como ovelha muda aos seus tosqueadores. Porque assim foi Cristo e nós devemos imitá-lo. Eu vou encerrar por aqui. Semana que vem nós vamos falar do capítulo 13 ainda, tem um assunto bastante interessante que é o número da besta, que é o 666. Nós vamos começar nele e entrarmos no capítulo 14. E aí eu peço aos irmãos que continuem lendo com essa visão que a gente está tentando passar aqui, para que a mente absorva melhor o conteúdo desse livro, para que nós possamos também passar para as outras pessoas.
porque tem muita gente confusa, sem entender a palavra de Deus, né? E o Espírito Santo de Deus nos dá clareza no falar e nos dá entendimento. Quando eu sento aqui para fazer esse estudo, eu coloco nas mãos de Deus. E eu sei que não é de mim, vem do Espírito. E é por isso que eu falo com a veemência que eu estou falando. E eu fico muito feliz por isso e também por vocês que estão assistindo. E eu sei que vocês também estão compreendendo que a linguagem é simples, a linguagem é comum. Amém, meus queridos? E vamos orar então. Eu queria agradecer a todos vocês. Semana que vem, Deus permitindo, a gente estará aqui, né, dando sequência. Agora, cada vez mais, o livro vai ampliando a história, chegando a um ponto mais do meio para o fim, na qual nós vamos entender melhor certas situações. E é muito legal, para quem já ouviu, sabe, e a gente cada dia aprende mais coisas e podemos acrescentar aqui com os irmãos. Então vamos orar e Deus nos abençoe para que possamos realmente nos encorajar para viver nesse mundo que jaz no maligno. Deus eterno, Pai, querido Deus Santo, soberano sobre nossas vidas, te agradecemos, ó Pai, mais uma vez por esse estudo, porque o Senhor tem nos capacitado, tem colocado diante de nós as palavras através do teu Santo Espírito. Pai, eu te peço por cada pessoa que está nos assistindo, aqueles também irão assistir, né? Pela minha vida também eu te peço que cada vez mais possa me fortalecer, me dar mais vontade, mais sede da tua palavra, para que possa ser encorajado a pregar e estar junto com os irmãos aprendendo cada vez mais. Abençoe a Keila também, né, na língua de sinais, na qual ela tem esse dom de estar passando para os nossos irmãos, para que eles também possam entender e aprender mais da tua palavra. Fica conosco, ó Pai, dá-nos uma noite maravilhosa, nos proteja sempre desse coronavírus que ainda está por aí. Dá-nos, Senhor, palavras de consolo para aquelas pessoas que perderam entes queridos, para aquelas pessoas que estão doentes, e que o Senhor possa estar nos ajudando a orar mais, buscar mais, jejuar mais, ler mais e sermos cristãos melhores. Obrigado por tudo, Senhor, te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Fiquem com Deus, irmãos, e até semana que vem, se assim Ele permitir. Amém.